Tô ligado. Meu Deus. A paz do Senhor Jesus. Eu estou bem acompanhado hoje. Primeiro pelo Espírito Santo. E segundo, tem alguns colegas que nos estão acompanhando. O pastor Cícero, que está aqui comigo, lá da nossa igreja, e também o diácono JP, o nosso administrador do ministério. Dê uma salva de palmas pela vida deles. Maravilha. Eu honro a Deus por poder estar com vocês hoje à noite. É muito bom. Meu nome é Euclides, para quem não conhece. A minha amada não pôde estar hoje porque ela esteve em atividades lá na igreja, mas ela mandou a outra metade. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor. Thank you. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor maravilhoso que vocês têm, Dafson e Érica. Uau! Pessoas assim que moram no nosso coração, conhecemos há muitos anos. Um dia eu conto a história para vocês como Jesus resgatou o pastor Dafson. Foi muito lindo, muito lindo. E também eu louvo a Deus pela vida do presbítero William, né? Esse jovem bonito que está aqui na frente com a sua esposa. Ele é jovem, gente. É jovem. Fala que é jovem. Aceita. E também toda a liderança desta igreja. Eu quero dizer que vocês têm feito um trabalho lindo. Deus seja honrado por isso. Amém? Eu sou incumbido nesta noite de falar com vocês sobre um tema essencialmente importante para nós como igreja. E esses temas, os tópicos que estão sendo abordados, fazem parte de uma série que o pastor Davison está trabalhando com a igreja aqui em Salisbury. E você que está anotando, você deve anotar nessa noite o título dessa reflexão, que chama-se Interação Amorosa. Interação Amorosa. E é baseado nesse tema, a mesa da comunhão. Particularmente o enfoque será sobre a comunhão. Nós veremos várias coisas importantes nesta noite, que eu creio que vai servir de grande incentivo para mim e para você. Amém? Abra o livro sagrado no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos 2 e 42, para você seguir a nossa reflexão. Nós estamos falando sobre a mesa da comunhão. E o meu objetivo hoje, ao você estar abrindo Atos, é incentivar a vida em comunidade. É isso que nós vamos descobrir em Atos 2, 42 em diante, e com a ajuda do Senhor destacar que somos igreja dos escolhidos, né? Inseridos no corpo de Cristo e feitos filhos do Deus Altíssimo. Nós vamos enxergar, com a ajuda do Espírito de Deus, o discipulado, como ele flui de dentro da comunhão, ressaltando o crescimento mútuo entre nós, o paralelo que nasce dessa convivência cristã, que é tão importante e tão saudável. Se você está em Atos 2 e 42, diga amém. Vamos lá então, ver o que Deus diz na sua palavra. Diz a Bíblia em Atos 2:42 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao quê? Ok, mais uma vez, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e ao partir do pão e as orações. E notem que o 43 diz que todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O capítulo de número 4, se você puder abrir também, você vai descobrir o versículo de número 32, alguma reflexão sobre a comunhão e a unidade da igreja. Diz que da multidão dos que creram, marque a frase, um enfoque na harmonia,
um enfoque na comunhão, um enfoque na unidade, um enfoque no consenso mútuo, um enfoque no cuidado mútuo. Notem, da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Notem que isso faz parte e é base para a comunhão. Nós queremos inicialmente dizer para você que está anotando que o livro de Atos é um livro pertinente como um paradigma, isto é, ele é um modelo, diga modelo. O livro de Atos é um modelo para uma igreja saudável. É importante você entender que a Bom Pastor, ela não tem cultos, ela não opera, ela não desenvolve de qualquer forma. A Bom Pastor é intencional. Diga intencional. Ela é intencional como ela ministra. Ela ministra com objetivos claros, com alvos claros, com definições de como nós fazemos isso de janeiro até dezembro. O tópico de hoje será o tópico da comunhão. Por que o tópico da comunhão? Porque o tópico da comunhão faz parte de um acróstico. Diga acróstico. Faz parte de uma palavra que define os nossos objetivos ministeriais. Isso é, define o modelo, a modalidade, como nós trabalhamos intencionalmente do mês de janeiro até o mês de dezembro. É importante você entender como isso opera, como a igreja opera, como a sua igreja opera, como o ministério opera, porque Deus, com certeza, está chamando cada um de nós para fazermos parte e fazer parte da integração dessa modalidade intencional de ministério. Inicialmente, você precisa entender a palavra-chave, que é a palavra pesca. Diga pesca. É um acróstico, e eu vou dizer para vocês inicialmente o que significa essa palavra, para depois nós começarmos a falar sobre um desses assuntos ou um desses temas. A palavra pesca define a nossa modalidade de ministério do mês de janeiro até dezembro, com cada letra com uma definição teológica e uma definição prática. Diga teológica e uma definição prática. O P de pesca, você deve anotar, se você já está estudando há alguns dias, é de proclamação. Tem a ver com o conceito teológico de evangelismo. A igreja ou o Ministério Bom Pastor se preocupa com o evangelismo e nós fazemos evangelismo de maneira prática, através da proclamação clara, objetiva das Escrituras. A segunda letra que você está anotando no seu caderno aí, ou se não no seu iPad, ou no seu telefone, ou na sua mente, é a letra E. A letra E define um conceito teológico de discipulado. Discipulado tem a sua definição prática como ensino. Então, do mês de janeiro ao mês de dezembro, a igreja está envolvida no processo de discipulado ou ensino dos seus membros, para que os membros cresçam. Hoje à noite nós ouvimos a apresentação do Legacy. É um projeto de ensino, é um projeto de discipulado para o desenvolvimento de cada membro do corpo. Acontece outra vez desde o mês de até... Uau, meu Deus, vocês estão aprendendo rápido. A segunda letra, ou a terceira letra, é a letra de S. Diga S de serviço. Muito bem. O termo teológico é ministrar, ou, no caso, servir ao próximo. Ele engloba vários conceitos de como usar os seus dons para o aperfeiçoamento e a saúde da igreja, dos membros do corpo de Cristo, aonde você serve. Outra vez, desde... Nós estamos servindo com os nossos dons. Diga glória ao Senhor. A quarta letra de pesca é a letra C. A letra C fala de comunhão.
é a harmonia, é a unidade do corpo de Cristo. É o que se faz para edificação mútua de cada membro do corpo do Senhor Jesus. E você e eu estamos integrados nessa realidade e nós vamos abordar esse tema de uma maneira mais profunda hoje. A última letra é a letra de adoração. Diga adoração. Quem sabe o conceito teológico de adoração, na prática ele é o louvor. Nós dizemos adoração, o lado teológico, mas a prática é o louvor. Então, qual é a palavra-chave de janeiro até dezembro? Um pouquinho mais forte para os anjos ouvirem. De janeiro até dezembro é a... Mas hoje eu quero falar com vocês sobre o tópico específico da comunhão. Precisamos revisitar a jornada dos relacionamentos saudáveis dentro da igreja. Precisamos promover a unidade próspera como fruto do amor cristão e da verdade vividos entre nós como um conjunto, como um corpo. Precisamos celebrar a restauração da cumplicidade dos filhos de Deus, entender que através das Escrituras nós encontramos Deus se preocupando. Por que não dizer Deus zelando? Diga Deus zelando. Da questão de comunhão, da unidade. E assim eu quero começar a apresentar essa realidade para você. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a questão mais teológica ou bíblica da questão de comunhão. Como que comunhão nasceu, de onde que ela veio, qual é o seu propósito, como que você e eu estamos inseridos dentro desta realidade. E por que depois não falar um pouquinho mais do lado prático, como é que Deus, o Espírito Santo, move a igreja através da... Um pouquinho mais forte. Através da... Abra o livro de Efésios, por gentileza, que eu vou começar a mostrar para vocês alguns princípios. Porque nada é feito na casa de Deus sem princípios. Outra vez, nada é feito na casa de Deus sem princípios. Eu quero mostrar o princípio da unidade, o princípio que leva à harmonia, o princípio que gera a saúde do corpo de Cristo. Se você está no livro de Efésios, capítulo 1, diga amém. Desça para o versículo de número 10. Uma das coisas que você deve entender sobre a bondade do Senhor é o propósito de Deus em Cristo Jesus. Marque na sua Bíblia, isso é, de fazer convergir. Olha a palavra-chave, convergir. Isso é, trazer debaixo de uma direção, de uma cabeça, de uma união. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas que são o quê? Celestiais ou terrena, na dispensação da plenitude dos tempos. Bendito é o nome do Senhor. O capítulo de número 1 fala sobre Deus trabalhar para trazer harmonia, trazer unidade, trazer unificação, debaixo de um só cabeça. E eu e você estamos debaixo da autoridade do nome do Senhor Jesus nesta noite. Isso nos faz candidato para a comunhão. Diga glórias ao Senhor. Isso nos faz candidato para a grande comunhão. A primeira coisa que você precisa entender em toda essa realidade de sermos candidatos da comunhão é o que nós somos em Jesus. O versículo de número 4, diga 4. Define quem nós somos. Não somos qualquer pessoa, não somos qualquer grupo, é um grupo seleto, é um grupo escolhido. Notem, o primeiro termo que a Bíblia dá para nós é de escolhidos. Portanto, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, e notem, irrepreensíveis na sua presença. A primeira coisa, quem faz parte dessa comunhão, isso é, com Deus primeiramente e um com o outro, são os diga mais uma vez, os escolhidos. Ah, Jesus, ajuda o povo nessa noite. Os escolhidos. Repita, escolhidos. Ou o povo está na casa, de janeiro a... Nós vivemos a... E hoje estamos falando sobre o tema
Meu Deus, como aprendem rápido. O capítulo de número 2, depois de afirmar que o projeto de Deus é convergir todas as coisas. O projeto de Deus é unir, é trazer uma definição debaixo de uma só cabeça em unidade. Tudo que foi criado nos céus e na terra. Primeiro diz que as pessoas que fazem parte desse grupo são os escolhidos. Meu Deus. Capítulo de número 2, portanto, reflete e define mais um grupo. O capítulo de número 2, por gentileza, abra. O versículo de número, vamos dizer, 14, para você poder entender quem nós somos. O objetivo de Deus em salvar o seu povo é colocar eu e você dentro de uma estrutura muito especial. O objetivo dele era criar, diga criar, em si mesmo dos dois, o quê? Um novo homem, diga um novo homem. Notem que Deus está trabalhando harmonia. Notem que Deus está trabalhando unificação. Notem que Deus está trabalhando unidade. Veja como Deus zela por esta ideia. E a igreja do Senhor também zela por esta ideia. Desde meu Senhor dos céus. Você está entendendo que esse é o objetivo do Senhor. Outra coisa que você deve entender é que esses que são escolhidos e os que são o novo homem, isso é, as pessoas que fazem parte dessa nova criação que chama-se o corpo de Cristo. O versículo 16 diz que eles fazem parte porque Deus reconciliou em Cristo Jesus os dois em um corpo. Está no versículo de número 16. Mas eu quero que você entenda é o que está mais abaixo. O que está mais abaixo vai dizer o seguinte, que você faz parte de um grupo seleto, aonde a harmonia flui como bênção. O versículo de número 19, leia a Bíblia, por favor, pegue a sua caneta e anote. Versículo 19 diz o quê? Portanto, vocês já não estrangeiros e nem forasteiros. Em outras palavras, ninguém nesta casa de oração também deve ser, de alguma forma, reconhecido, denominado ou falado como estrangeiro ou como um forasteiro. Mas todos estão sendo chamados para um só propósito. Deus teve o propósito, nós vivemos dentro dessa realidade, mas somos chamados, diz o versículo 19, para sermos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família deve ter comunhão, sim ou não? É por isso que você, ao chegar em casa todos os dias, depois, pelo menos sexta-feira à noite, você pega a pizza. Ou você compra uma galinha ali no mercado. E você senta com a família para ter um momento de ou domingo à tarde, quando o churrasco está rolando. Ou alguém sentiu a glória ali atrás. Tudo isso aí se faz para fortalecer através da... Eu e você não podemos estarmos distantes do propósito bíblico. O propósito bíblico é fazer o quê? Convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Isso inclui o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não pode viver um conceito distante de um princípio bíblico. O propósito do Senhor é, outra vez, unificar todas as coisas e definir pela palavra. Como vocês têm discernimento? A palavra que define quem nós somos, a igreja, é a comunhão. É importante você entender isso porque em todas as Escrituras você encontra Deus trabalhando esse conceito. Por exemplo, se você abrir o capítulo de número 4, do versículo 4 a partir do versículo número 1, se você está aí, diga amém. Notem que Deus, em todo esse livro, está falando sobre a importância do corpo, da família de Deus, dos escolhidos, o que eles fazem juntos, a igreja do Senhor, o novo homem, a criação espiritual. Como o prisioneiro diz ele, no capítulo 4, diga amém.
como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. O que será que poderia fazer parte dessa maneira digna? Versículo 2, sejam completamente como humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, e façam, versículo de número 3, se você está aí, diga amém. Façam todo esforço para conservar. Marque, por gentileza, o verbo conservar, porque tem muito a ver com o que é o foco da comunhão. Eu e você somos chamados para conservar. Grifou na sua Bíblia? Conservar o quê? A unidade do... Quem tem unido o corpo? Somos nós ou o Espírito Santo? Outra vez, quem trouxe unidade? Fomos nós ou o Espírito Santo? Qual é o seu dever desde? Através da? Qual é o verbo? Meu Deus, como vocês conhecem a Bíblia mais uma vez. O seu trabalho não é criar unidade. O seu trabalho não é criar harmonia. Porque Deus em Cristo já criou harmonia. Nós fazemos parte do mesmo corpo. Somos escolhidos dele. Aleluia. Somos a nova criação, a igreja do Senhor. E fazemos parte da... Meu Deus, aleluia. Diga glórias ao Senhor. E família preza a comunhão. Você deve entender que você é chamado para conservar esta unidade. Então, mais uma vez, até você sair daqui hoje sonhando com essa palavra. Desde... Fazemos através da... E protegemos a... Com qual verbo? Conservando através de maneiras práticas. O que eu quero que você entenda inicialmente é que nós estamos falando sobre os princípios bíblicos. Diga bíblico. Os princípios bíblicos que regem a estrutura da comunhão. O capítulo de número 5. O capítulo número 5, a partir do versículo de número 19, ou por que não dizer 18, vai dizer outra vez que o Espírito tem trabalhado e nós devemos beber mais do Espírito, mas entendendo que a igreja move na comunhão, que a igreja move em prática da comunhão. E aqui está descrito de uma maneira muito clara. Se você está no 5:18, diga amém. Portanto, a Bíblia diz, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo... Falando entre si, olha o projeto de prática da comunhão verdadeira que impacta a saúde da igreja. Falando entre si com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando de coração ao Senhor no GPS. Oh my God! E quando você se reunir em harmonia, em comunhão, deve dar graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através da... Trabalhando o conservar, diga conservar. Quem está mais interessado na comunhão, eu ou Deus? Deus. Porque Deus em Cristo está trazendo todas as coisas num projeto de unidade, trabalhando a comunhão. E a Bíblia diz que dos dois, isso é, dos gentios e judeus, ele fez só um, que chama-se a Igreja do Senhor nesta noite. Diga glórias ao amado. Na pesca, amado, focamos na saúde espiritual. Isso é a saúde espiritual do corpo de Cristo. Isso é expresso na vida da igreja local. É a nossa modalidade ministerial. Nós não fazemos, outra vez, nada na Bom Pastor a não ser a... Por favor, não venha introduzir outras ideias estranhas de como devemos fazer o ministério.
O Ministério Pesca já opera há 25 anos. E pela misericórdia do Senhor, Deus tem usado a modalidade da pesca para poder trazer saúde ao corpo de Cristo. Diga glórias ao Senhor. A comunhão é o coração. Diga o coração. Outra vez, a comunhão é o coração. Diga a comunhão é o coração da pesca. Você pode proclamar, você pode ensinar, você pode servir, você pode adorar, mas se faltar a comunhão, faltou tudo. É importante você entender a grande declaração da comunhão. Comunhão é muito mais que um encontro, muito mais que um encontro. Comunhão é viver como família em Cristo, é onde cada um é valorizado, diga valorizado. E cada pessoa é amada, diga amada. E cada um é enviado, diga enviado. Para fazer a diferença, porque alguém antes de, listen please, alguém antes de seguir um princípio de discipulado, ele tem que se sentir amado. Ele tem que se sentir ele tem que saber que ele é valorizado. Por isso que a comunhão é tão importante. E particularmente nesse país onde eu e você vivemos alguns anos, algum tempo, nós não temos muitas vezes os nossos familiares por perto, ou quem sabe o nosso best friend por perto. É um país que demanda muito dos relacionamentos, e a igreja é o corpo de Cristo, a família de Cristo, os escolhidos de Cristo, as pessoas que fazem a diferença na vida de alguém que Deus colocou do nosso lado. Diga glórias ao Senhor. Nunca se esqueça que a comunhão é o... alguém falou, a comunhão é a... a comunhão é o... de... vivemos. Qual o verbo-chave? Nós conservamos a unidade do corpo. Por favor, anote isso aí. Nós somos unidos em Cristo, mas fortalecidos em relacionamentos. Não existe somente essa coisa, eu estou sendo fortalecido em Cristo Jesus. Não, por mais que você queira que isso aconteça, não há fortalecimento fora da comunhão dos salvos. Por quê? Porque Deus falou na sua palavra que nós fazemos parte da família de Deus. E na família de Deus socorre um sangue, que é o sangue de Jesus Cristo. O propósito é o mesmo. O seu propósito é procurar, de alguma forma, ajudar alguém a chegar nos céus e entrar nos céus. Diga glórias ao amado. O que é a comunhão da pesca? O que envolve isso aí? Anote, pelo menos 3 ideias chaves envolve a questão ou o conceito de comunhão da pesca. Outra vez de... vivemos e o nosso chamado é para... outra vez com mais força para os anjos ouvirem. Nosso trabalho é para conservar a unidade do homem ou do Espírito. É do Espírito, e Deus vai nos usar para isso, para a glória do seu nome. Você crê nisso? Dê-lhe Jesus uma salva de palmas nesse dia. Aleluia ao nome do Senhor Jesus. Há 3 grandes coisas ou grandes definições da comunhão, da pesca. Note, número 1. É a ideia de pertencer a alguma coisa, ou pertencimento. Isso é, you ready? You ready? Está pronto? Ninguém caminha sozinho nessa jornada de fé. Você tem que pertencer a alguma coisa. Ninguém caminha sozinho nessa jornada de fé. É bem possível que você tenha os seus próprios desafios, e alguém que está ao seu lado tenha outros desafios. Quem sabe ele tem a condição de ajudar você a vencer os seus desafios, e você tem algumas condições de poder ajudar o seu próximo a entrar nos céus, porque ninguém não entra nos céus só orando sozinho num quarto. Você vai morrer seco lá dentro, porque a igreja não foi definida pela palavra como alguém sozinho num quarto na sua devoção. A igreja é definida como os escolhidos
Os chamados para fora, fala de Deus, de dois fazer um, que é a igreja do Senhor, o seu corpo, com muitos membros, e os membros cuidam um do outro, e a palavra diz que você faz parte da família de Deus. Na família, cada membro tem uma responsabilidade. Na família, cada membro tem o seu zelo. Na família, cada membro tem um objetivo, uma missão. O pai tem a sua função específica, que é diferente da mãe. A mãe tem uma função específica diferente do pai. E não deixa de ser família. Também é diferente do filho, diferente da filha. Cada um numa família, para manter a comunhão, tem que exercer a sua função. Imagina se mamãe não vem nutrir o lar. Imagina se mamãe não vem promover o carinho no lar. Imagina se o homem é mão mole, não defende nem a barata que entra na porta. Cada um tem uma função, cuidando de todos. Imagina se o leite acabar na casa. Quem vai cuidar do leitinho do filho? Não é o presidente Trump. Vai ser o papai, ou se não a mamãe. Se alguém estiver em necessidade no corpo de Cristo, quem vai cuidar? Quem vai cuidar? Quem vai cuidar? É os membros da família de Deus. E nós vamos falar dentro de alguns instantes como isso é feito de maneira mais prática. Só a primeira definição é que você precisa pertencer, porque ninguém caminha sozinho. A segunda palavra forte que você deve anotar, o conceito de definição da importância da comunhão na pesca é o relacionamento saudável. Diga, relacionamento saudável. O que acontece no relacionamento saudável é que as pessoas estão cuidando da maneira mútua, um do outro, dos interesses, das necessidades, das dores, das alegrias. Eu me lembro uma certa vez, nós estávamos, tínhamos terminado um culto, foi um dia extenso de ministrações em Filadélfia, e de repente, quando foi 00:30, 1h da manhã, a filhinha de uma irmã foi acometida da enfermidade, ela foi parar no ICU, isso é, lá no hospital, na emergência, quase 1h da manhã. Aquela mãe era mãe solteira, com seu bebê que ela não sabia o que fazer, com as limitações do idioma, com as limitações financeiras, com as limitações que você já sabe e entende o qual é. E ela vai para esse hospital na emergência, no centro de Filadélfia, e de repente eu fui avisado que a irmã tinha levado o seu presente, seu coração estava nas suas mãos, levou para a emergência. Eu peguei um santo que estava do meu lado, não sei qual foi esse santo, mas o santo teve que ir com o pastor, mas ele foi. Oh, glória! Nós entramos no carro, chegamos lá, era 1h30 da manhã. Estacionamos o carro. E quando eu estaciono esse carro e saio junto com o meu amigo, eu olho na distância, lá no estacionamento do carro, estava chegando toda a equipe do GPS dela. Dê Jesus uma salva de palmas. Porque ninguém nessa vida caminha sozinho. Essas são as horas de quando alguém está sofrendo, está com dor, alguém precisa se aproximar, alguém precisa estar do lado. Então, nós, igreja, família, escolhidos, o povo de Deus, os criados em Cristo Jesus, vivemos através da comunhão, como conservando a unidade do. A terceira coisa que você deve colocar aí nas suas anotações sobre a importância da comunhão não é somente ter a necessidade de pertencer, porque ninguém caminha sozinho. É a questão do relacionamento saudável. Nós cuidamos um do outro, é aí que se estabelecem grandes amizades e é aí que nós encorajamos um ao outro. Aquela irmã, com certeza, ela só não deu rajadas de línguas, irmãos, porque era tarde da noite.
Mas ela agradeceu muito, porque ela não estava sozinha no seu momento de dor. A igreja estava presente. A comunhão dos salvos estava fazendo a diferença. E Deus fez grandes coisas na vida daquela irmã e aquela família para a glória do seu nome. Não foi somente o pastor, a igreja apareceu no momento de necessidade. E é através da comunhão que existe o crescimento conjunto. Você precisa pertencer, é aqui que vai haver relacionamento saudável, e é aqui que o crescimento em conjunto vai acontecer. Isso é o crescimento espiritual. E por que não dizer o crescimento pessoal? Qual a importância da comunhão e por que que ela é essencial? Por que que a comunhão no corpo de Cristo através da... E você é chamado a conservar o que há? Por que que a comunhão é essencial para a igreja? Primeiro, anote por favor, a comunhão conecta os corações. São os vínculos que duram por muitos anos. Você vai fazer amizades que você nunca mais vai esquecer do seu caderninho. Mesmo que você venha mudar para um outro estado, uma outra cidade, você nunca vai esquecer. Aquela irmã nunca vai esquecer que no dia da sua maior dor, no dia da maior necessidade, a igreja apareceu. É fácil dizer que eu te amo, mas o meu amar tem que ter seguido das minhas iniciativas. Alguém tem que saber que as minhas palavras têm peso através de uma ação de amor calorosa. Diga glórias ao Senhor Jesus. Você precisa, e eu preciso de comunhão, porque conecta os corações. A comunhão também fortalece a fé. Diga, fortalece a fé. É por aí, na comunhão, que nós apoiamos uns aos outros, seja através do GPS na internet, seja num grupo em casa, ou através de um churrasquinho. Viu como o crente é feliz? O crente dá rajadas de língua, mas também ele come muito picanha. Tudo isso é importante para promovermos através da... Tudo fazemos na Bom Pastor intencionalmente. Nada é por Ninguém acorda um dia dizendo, eu acho que nós vamos fazer isso essa semana. Ou eu acho que vamos fazer aquilo na outra semana. Não. Tudo é feito com planejamento, à luz do padrão e o paradigma de qual livro da Bíblia? O livro de... Meu Deus, que revelação forte ali. O capítulo 2 mostra exatamente como a igreja cresceu, como a igreja se promoveu. A igreja se promoveu através da estrutura da pesca, na proclamação, evangelismo, no E de ensino, que é o discipulado, no C de comunhão, o zelo da unidade, no serviço ao próximo através das ministrações e na adoração. A igreja move de um modo intencional. Agora você pode dizer glórias. A importância da comunhão está na conexão de corações. Ela é importante por causa ajuda a fortalecer a fé de alguém que está ao seu lado, mas também prepara você para servir. Diga servir. Ali na comunhão você começa a descobrir que você foi chamado para fazer parte de uma missão. Ninguém deve entender que você apenas existe dentro da igreja. Ninguém deve apenas existir dentro da igreja. Você não traz uma vida ao mundo e deixa lá dizendo que bonito, oh que bonitinha. Não, se você é pai com compromisso, você vai cuidar daquela vida, você vai ajudar a formar aquela vida, para que aquela vida se torne um grande líder. Na igreja do Senhor, na família de Deus, é a mesma coisa. Você cuida daquela pessoa, você investe naquela pessoa e você ajuda aquela pessoa a ir para o próximo, outra vez para o próximo, nas mãos de Deus, desde através, conservando a unidade do Espírito. Meu Deus.
Até o fim dessa noite você vai memorizar o livro de Efésios, em nome do Senhor Jesus. Agora nós precisamos falar rapidamente para concluirmos essa reflexão, porque aí, outra vez o Ministério Bom Pastor, a qual você faz parte, ele conta com você. Ele conta com a sua atividade. A sua saúde faz parte do que Deus chama eu e você dentro dessa missão. Alguns projetos importantes. Às vezes nós apresentamos os projetos da comunhão como GPS. O GPS é um lema que fala sobre direção certa. Diga direção certa. Porque são grupos pequenos em sintonia, mesmo propósito, mesmo zelo, mesmo carinho, mesmo amor. E quando você falar sobre o GPS, ou você convidar alguém para um GPS, você deve explicar para a pessoa o que é GPS. Porque senão as pessoas vão se tornar assim, sem direção. Se alguém ouvisse a palavra GPS, vem para o GPS, quem sabe ele pode pensar que você está convidando para você ir lavar a roupa dele. Ou você ir fazer uma outra coisa. Então você tem que explicar o que é GPS. GPS é grupos pequenos em sintonia. Grupos pequenos em sintonia. E todos no corpo que fazem parte da família de Deus, do corpo de Cristo como membro, que fazem parte dos escolhidos, têm um propósito. O propósito é você servir ao seu próximo. Então nós temos a estrutura, ou a maneira de dizer, a estratégia de unir a igreja durante a semana. Nós permanecemos, diga grande, outra vez, nós permanecemos grandes, permanecendo pequeno. Nós nos tornamos grandes, permanecendo, nós nos tornamos grandes, permanecendo, nós nos tornamos grandes, permanecendo, porque se você cortar o fluxo da comunhão, você só tem um grupo que se reúne nos fins de semana. E você não foi chamado a fazer parte de grupo, você foi chamado a fazer parte de um organismo espiritual. Chama-se o corpo de Cristo. Diga glórias ao Senhor por esse privilégio. Ele merece uma salva de palmas. Eu vim falar aqui que existe esse segundo projeto prático, o GPS de casais. É muito importante você fazer parte desse projeto que fortalece a estrutura familiar. Temos aqui, você pode ter GPS na igreja ou de comunhão em várias faixas etárias. Você pode ter os adolescentes, você pode ter adolescentes, jovens, até as mães solteiras devem ser consideradas. Não é somente as famílias com filhos. Lembre-se que, infelizmente, quase que 60% de crianças nas escolas vêm de famílias que são divididas. E tem muitas mães que estão lutando sozinhas. Elas precisam de pode falar, elas precisam de carinho, amor, zelo, proteção. Aonde que ela vai receber isso? Não é no sistema social do Estado. Ela vai receber isso aí no corpo de Cristo. E a igreja do Senhor está aqui hoje à noite para fazer isso. Diga glórias ao amado. Intencionalmente nós trabalhamos mantendo a unidade com a ação de... Alguém falou, com a ação de... Quem criou essa comunhão, essa unidade, foi o homem ou o Espírito Santo? Eu quero te convidar hoje à noite a fazer parte com a direção do Espírito Santo. O projeto do Espírito Santo é usar a sua vida para você poder ser a diferença numa comunidade que precisa do carinho cristão. Por mais que alguém possa dizer eu te amo, mas se não houver o quê? Se não houver zelo mútuo, se não houver atenção, se não houver proteção,
aonde vai essa pessoa que está ao seu lado? Como que ela vai sobreviver os dias mais difíceis? Eu quero trazer a sua atenção para eu orar com vocês. Algo muito importante. Posso trazer a sua memória? Yes or no? Posso trazer a sua memória? Você se lembra como eu comecei o livro de Efésios? Eu estabeleci os princípios bíblicos da comunhão. Eu falei inicialmente que Deus, em Cristo, o desejo é convergir todas as coisas, isso é trazer debaixo da autoridade de uma cabeça só. Os que são ele veio trazer o corpo de Cristo, um novo homem, e ele veio trazer a família de Deus para viverem em comunhão. O capítulo 1 fala sobre o desejo de Deus. O capítulo de número 2 fala sobre o desejo de Deus, que a família de Cristo seja saudável. O capítulo de número 4 fala sobre unidade. E nós temos a responsabilidade de conservar. Isso mesmo, de conservar aquilo que o Espírito Santo já gerou dentro do corpo de Cristo. No capítulo 5 também diz que quando a igreja se reúne, ela tem em si muitas coisas que pode edificar. Alguém tem uma revelação, alguém tem uma palavra, alguém tem um dizer profético, alguém tem uma palavra de conhecimento, mas nos reunimos para nos edificar, fortalecer, porque nessa jornada ninguém vence, outra vez, nessa jornada ninguém vence, por isso que a comunhão é tão importante. A Bom Pastor move por esse princípio, por que não dizer paradigma do livro de, outra vez, do livro de Atos, é como nós fazemos igreja, vivendo particularmente porque sem comunhão, nós só nos tornamos um grupo de religiosos. Proclamamos demais, ensinamos demais, servimos demais, adoramos demais, mas ninguém tem amizade. E ninguém vai aceitar um Jesus onde não existe amizade. Do you understand? Entendem? Aqui vai. Agora eu vou descer para ficar mais forte, irmã. Me permitem? Please, com muito carinho, entenda, porque eu vou convidar você a orar comigo dentro de 30 segundos. Com todo esse princípio de comunhão, irmã, meus amigos, com todo esse princípio que Deus estabeleceu no livro de Efésios, a igreja que recebeu muita, quando eu leio sobre essa mesma igreja, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos 1 ao 10, diz que a mesma igreja que tinha muita, que proclamou que ensinou que teve muito serviço, que teve muita adorar, outra vez a igreja que tinha muito a proclamar, uma igreja que tinha muito uma igreja que tinha muito serviço, uma igreja que tinha muita ela falhou porque Deus diz assim no livro de Apocalipse: lembrem-se de onde vocês caíram, voltem para o primeiro amor. Entenderam? Não existe, listen please, não existe igreja se não houver por favor, em nome do Senhor Jesus, do mês até o mês nós vivemos e o que cola tudo e que Deus pede que nós venhamos em Cristo Jesus. Fique em pé em nome do Senhor, dê Jesus uma salva de palmas nesta noite, maravilha.
Eu quero pedir a você que você considere fazer parte do sucesso de alguém que está ao seu lado. Outra vez, vou pedir a você para fazer parte do sucesso de alguém que está ao seu lado. Não se preocupe tanto com a sua vida. Sabe por quê? Porque na medida que você investe na vida de alguém, Deus vai te abençoar. Se você amar alguém, Deus vai te abraçar na sua necessidade. Nós não somos como o mundo. E nós não pensamos como o mundo. Nós não somos pessoas religiosas. Nós somos o povo escolhido, membros do corpo de Cristo, a família de Deus, que vive pela cola da Que Deus nunca diga para mim e para você: lembre-se de onde vocês caíram. Posso orar com vocês? Na verdade, eu vou pedir, se você conhece alguém aqui dentro dessa igreja, que você chegue perto dessa pessoa hoje à noite. Pode ser um amigo, pode ser um irmão, pode ser sua família. Mas chegue pertinho dele. Olha, eu quero que você saiba que você pode contar comigo nesta noite. Calma, faça isso rapidinho. Se você não tem ninguém, procure um santo que está na casa. Chegue pertinho, diga para essa pessoa: conte comigo nessa comunhão. Vamos lá, porque assim é o corpo de Cristo. Não deixe ninguém sozinho aqui. Vamos orar. Aleluia ao Cordeiro de Deus. Listen, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito importante. Abrace as pessoas que estão ao seu lado. A minha irmã está sozinha. Meu irmão está sozinho. Não, você não pode ficar sozinho. Agora está certo. Ok, vamos lá então, vamos orar. Podemos orar? Pastor, orar por quê? Por comunhão. Me permita dizer um pouquinho mais profundo. Vamos orar para pedir a Deus que nos traga de volta para o primeiro amor. Porque eu posso falar muito sobre sobre comunhão nessa noite. Mas se faltar a essência da comunhão, faltou todas as coisas. Paizinho, nós nos rendemos aos seus pés. Nós nos rendemos diante do Senhor. E reconhecemos que não somos qualquer pessoa. Nós somos os escolhidos do Senhor. Somos membros do corpo de Cristo, a nova criação. Nós fazemos parte da família do Senhor. E nós queremos nesse dia pedir ao Pai que o Senhor venha trabalhar no nosso coração. Jesus, perdoa-nos. Perdoa-nos pela nossa indiferença. Que não sejamos homens e mulheres que proclamam demais, mas sem amor. Que não sejamos homens que ensinam e discipulam demais, mas falta o carinho. Que não sejamos pessoas que servem demais e nunca se preocupam com o próximo. Que não sejamos pessoas que adoramos demais e nunca atingimos, Senhor, o nível do amor puro. Que o Senhor venha guardar o nosso coração nesta noite. Que o Senhor venha nos mover para trabalharmos nesta casa de oração de um modo intencional, Senhor. De janeiro a dezembro seremos o canal do amor. De janeiro a dezembro seremos instrumentos da comunhão. Leva-nos para mais perto, que alguém decida aqui hoje não viver distante da comunhão, que o Senhor possa multiplicar os grupos de GPS nesta casa de oração, que o Senhor possa levar alguém, conscientizar alguém a fazer parte de um grupo de comunhão, e que nesse grupo possamos crescer juntos para a glória do Teu nome. É nesse grupo que seremos cuidados, zelados, protegidos e amados. Senhor, que possamos entender que precisamos dessa comunhão, porque ninguém vence essa jornada sozinho. E que nunca venhamos ouvir do Senhor: lembre-se de onde você caiu. Mas que possamos ser fortalecidos pelo Teu Espírito Santo,
Como aprendemos nesta noite, é o Teu Espírito, Pai, é o Teu Espírito que produz unidade no corpo do Senhor. E o Senhor nos chama a conservar a unidade através da comunhão. Que sejamos submissos um ao outro, para a glória de Deus Pai. Eu vou pedir o louvor que tire o seu momento para adorar ao Senhor. E logo depois dessa adoração nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração